Por que é que os homens se afastam do nada? Você ficará chocada ao descobrir por que sempre que você está gostando de um homem, seja ficante, namorado ou marido, ele esfria, se afasta e te deixa na mão. Sempre que você está lá toda disposta, querendo conversar para entender o que é que está acontecendo e resolver o problema, e ele aparentemente não. Mas fique tranquila, tá? Porque eu vou explicar agora para você os dois principais motivos pelos quais os homens se afastam e como de fato você pode resolver esse problema de uma vez por todas e fazer ele voltar a ser um homem mais presente como ele era no começo. Basicamente o cenário era: você conheceu um homem, a conexão entre vocês era incrível, ele falava que gostava de você ou até imaginava um futuro junto com você. Só que aí do nada, depois de alguns dias, semanas ou meses, ele foi esfriando e ficou mais afastado. Ou quando é o caso em que você já é comprometida com um homem, seja namorada ou esposa, constantemente ele também se afasta, sem nenhum motivo, e nunca quer conversar. Você então, sentindo o silêncio dele, presume que ele está assim porque provavelmente está acontecendo alguma coisa. E se vocês conversarem, talvez a relação ela melhore e volte a ser como era antes. Mas não é nada disso. Os homens são diferentes das mulheres. Quando eles se afastam, não é porque necessariamente está acontecendo alguma coisa e eles não precisam conversar para se sentirem melhor. É simplesmente porque esse é o modo automático normal de um homem de viver. Os homens se afastam porque eles têm uma tendência de lidar com uma coisa por vez. É como se eles tivessem na mente deles uma lista organizada de tarefas, onde cada uma dessas tarefas está definida por ordem de prioridade. É difícil as mulheres compreenderem isso porque as mulheres lidam com isso de forma diferente. Tudo na cabeça de uma mulher já é considerado prioridade e tem o mesmo nível de importância o tempo todo. E por isso, diferente dos homens, as mulheres tendem a fazer várias coisas ao mesmo tempo. Mas no caso dos homens, como eles fazem uma coisa por vez, existe uma lista de prioridades. E quando ele está fazendo uma determinada tarefa, é porque essa tarefa está no topo da lista com a maior prioridade do momento e que ele está concentrado nela. Então, por exemplo, quando ele está bem próximo de uma mulher, significa que naquele momento ela está lá no topo da lista dele e ele está dando atenção a ela. Mas as prioridades na cabeça de um homem estão sempre se reorganizando. E geralmente quando ele já está há um bom tempo dando atenção para a mulher, a vida dele cobra ele dos demais compromissos e a mulher sai do topo da lista de prioridades. E os outros compromissos assumem o topo. Isso não quer dizer que a partir desse momento, agora a mulher é sem importância para ele. Não é nada disso. É simplesmente porque as outras atividades da vida dele estão pendentes e também precisam de atenção. E como eles costumam se concentrar em apenas uma atividade por vez, inevitavelmente a mulher descerá do topo da lista de prioridades e abrirá espaço para que uma atividade pendente suba para o topo. Se houver mais atividades, elas também irão subir e assumir a frente. Depois, quando esses outros compromissos forem todos concluídos, a mulher de novo ela sobe para o topo da lista. É por isso que ele volta para ela novamente para dar atenção a ela. Esse é um dos motivos pelos quais um homem se afasta da mulher. E para resolver isso é simples. Quando você sentir o afastamento dele, você pode dizer para ele o seguinte: Fulano, sempre que você se afasta sem motivo, eu acabo pensando que tem algo de errado entre a gente. Para que isso não aconteça, por favor, eu peço que quando você precisar ficar sozinho, me avise que você precisa desse espaço, porque dessa forma eu vou saber que está tudo bem. E aí também eu aproveito esse tempo para reorganizar as minhas coisas. Esse é um dos motivos pelo qual um homem se afasta. Ou seja, não tem motivo. É só o modo automático dele de viver. E como ele não compreende as mulheres, ele jamais iria imaginar que ela iria achar esse distanciamento dele estranho. Mas o problema não para por aí não. Os homens não se afastam só para resolver a vida deles. Eles também se afastam quando eles estão estressados. Esse é outro principal motivo que causa desentendimento entre homens e mulheres, porque é mal compreendido. Isso significa que quando um homem está estressado, ele se afasta para pensar sobre o problema que está causando esse estresse até que esse problema desapareça da mente dele. Só que nem sempre o homem está estressado. Às vezes a mulher que está estressada. E essa confusão começa porque, às vezes, quando o homem sente o estresse de uma mulher,
seja ela estressada com ele ou com outro problema, o comportamento mais instintivo dele é se afastar para dar a ela o mesmo espaço que ele iria querer se estivesse no lugar dela. Ele realmente acha que, ao dar espaço a ela irá resolver o problema dela e depois voltará para ele, e ao voltar, ele estará aberto para ela para recebê-la. Isso significa que os homens acabam tratando as mulheres da mesma forma que eles gostariam de ser tratados. O problema é que quando uma mulher está estressada, não é como o homem que se alivia ao não falar do problema. É justamente o contrário. Ela só se alivia ao falar sobre o problema. Só que as mulheres também elas acabam tratando os homens da mesma forma que elas gostariam de ser tratadas. Por isso, quando ela sente esse afastamento do homem, ela pensa que ele está em silêncio porque ele quer ser ouvido, assim como ela quer ser ouvida. E aí, para se mostrar educada e amorosa, ela começa primeiro fazendo as perguntas, para mostrar para ele que se importa com ele. Ela realmente acredita que, ao se importar com ele para ouvi-lo, ele se importará com ela para ouvi-la em troca. E assim, ao conversarem, todos aliviariam o estresse. Só que a realidade é que o homem não sabe que a mulher está buscando conversar porque quer ser ouvida para se sentir melhor. É por isso que quando ela começa a fazer as perguntas, ele geralmente não tem nada a dizer. E se ele parecer não querer conversar, ela vai concluir que ele não se importa nem um pouco com ela, como ela se importa com ele. Mas o problema é que ele está dando esse espaço a ela justamente porque ele se importa com ela. E ele vai estar aberto a ela, a conversar com ela, quando ela se sentir melhor. Agora você entende por que um homem se afasta e não quer conversar quando você está estressada. Ou seja, quando ele está afastado, não significa que é porque você estressou ele por expressar o seu estresse com ele. É simplesmente porque ele está dando a você um tempo para você, até que você se sinta melhor. Mas aí você pergunta, certo? Mas então como é que eu posso dizer para ele que eu estou querendo conversar porque eu preciso me sentir ouvida para aliviar meu estresse? É simples. Em vez de você fazer perguntas para ele, diga que você está querendo conversar porque se alivia do estresse quando se sente ouvida por ele. E aí depois você diz o que é que você está sentindo e logo em seguida você completa dizendo para ele que se pareceu que você estava atacando, acusando ou desaprovando ele, não era essa a sua intenção, mas apenas porque ao falar como você se sente, o estresse vai embora. Agora veja que isso não é tudo não, tá? Homens e mulheres são praticamente alienígenas tentando se entender. O que eu expliquei aqui foram só 2 dos principais motivos que fazem os homens se afastarem e como você pode lidar com isso. Só que isso por si só não vai resolver todos os seus problemas não, tá? Se você quer saber sobre esse assunto com mais profundidade, eu sugiro que você clique no link aqui embaixo na descrição desse vídeo e assista uma videoaula completa que eu preparei. Lá eu mostro para você como você deve fazer nos próximos passos e saber caminhar com ajuda e não tentando fazer tudo sozinha, tá bom? Bom, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha te ajudado. Esse vídeo então fica por aqui, um abraço para você e até o próximo vídeo.